Oi? Quanto você, preparador e revisor de textos, tem investido na construção e manutenção do seu repertório? Isso mesmo, gente, repertório, referências. Quanto você tem buscado intencionalmente enriquecer esse teu capital intelectual para trabalhar com texto? Sim, porque para trabalhar com texto, a gente precisa ter muitas referências. E elas vão muito além de referências literárias, que isso, óbvio, e da leitura fora também, da leitura de trabalho. Então hoje eu queria falar sobre isso com vocês, sobre repertório no trabalho com texto. Como vocês sabem, eu sou Marcela Sarubi, jornalista, revisora e preparadora para o mercado editorial. Eu já revisei mais de 300 livros, entre ficção, poesia, não ficção, dramaturgia. Sou pós-graduada em literatura brasileira pela UERJ, também escritora. E aí, a minha ideia de fazer essa conversa com vocês surgiu porque eu estava refletindo, não sei, esses devaneios assim, sobre uma expressão que eu acho maravilhosa, as expressões brasileiras, que é o ataque de pelanca, né? Tipo, toda vez que eu falo ataque de pelanca, me vem uma coisa imagética muito grande, maravilhosa. Mas assim, além, né, da riqueza vocabular, né, desse enriquecimento do repertório ali, mesmo seu, ortográfico né, de palavras e sentidos, e até mesmo em outras línguas, costumes, esse repertório a gente vai buscar em diversas fontes, tá? Na história, na política, no cinema, na literatura, obviamente, na história dos próprios artistas, escritores, na bula do remédio. Porque se você for ser escritor, se você for fazer escrever sobre um tema, por exemplo, você vai ter que se debruçar sobre aquilo, você vai ter que ter repertório sobre aquilo. E também quando você está revisando um texto, porque você vai se deparar com coisas, né, uma infinidade de costumes, ideias, regionalismos. Então, quanto mais você souber, é até meio enlouquecedor, porque a gente fica com a sensação de que a gente não sabe nada, né? Porque tem tanta coisa ainda pra gente saber. Então, falando sobre riqueza vocabulária e essa questão das expressões, eu quis trazer 2 livros para vocês que eu tenho aqui em casa de referência. Primeiro é do Luiz da Câmara Cascudo, que tem livros nessa linha de estudo, né, da linguagem, dos regionalismos, e o nome é Locuções Tradicionais no Brasil. É muito interessante, dá para ler ele linear ou você ir pescando aqui pelo índice, pelo sumário, as referências, para você ver quais são as mais divertidas. Eu separei aqui uma que eu gosto bastante, que é 9 horas. Sabe quando você diz fulano é cheio de 9 horas? Então, a origem disso ele explica que é até medieval, tá? Mas até ela chegar a se transformar nesse simbolismo que é do referido cheio de 9 horas para alguém cheio de mimimi, pode dizer, teve aí um caminho, né? Então, assim, lá no século XVIII, no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, onde tinham as grandes casas recebiam saraus e leituras e a intelectualidade carioca, e também recebiam visitas de pessoas para jantar da família. 9 horas era o limite. 9 horas é aquela coisa do apagou a luz do play, sabe? Que era a hora de todo mundo se despedir, era a hora que o bom costume mandava que os maridos voltassem para casa enquanto as esposas estavam lá aguardando por eles no claustro. Enfim, e aí até alguns estados adotaram 9 horas como uma espécie de toque de recolher, que quem tivesse, principalmente os escravizados, na rua poderia ser abordado e revistado. Eu separei aqui outra que eu acho muito bacana, que são badulaques. Segundo eles, os badulaques, eles eram originalmente o nome de um prato português que levava vários tipos de carne. O nosso entrevero, né? Faz sentido. Então, eu adoro badulaques, e aí em um determinado momento a gente consegue entender, né, se era um prato ali cheio de coisas, como é que chegou para instituir, né, trecos, coisas, muitas misturas e tal. Badulaques, cacarecos, coisas assim. E aí o outro livro que eu trouxe para vocês é do Mário Vargas Llosa, que é o Dicionário Amoroso da América Latina, que ele também traz, assim, verbetes escolhidos aleatoriamente por ele, para falar de peculiaridades relacionadas aí, aqui eu acho que ele põe amor, mas como afetividade,
da América Latina, das diferentes culturas, assim. Mas é muito curioso que não é exatamente um dicionário, quando você lê, é muito memorialista, ele vai explicando ali os verbetes que ele escolhe de forma muito memorialista, falando sobre história, falando sobre opiniões, né? Ele sempre foi muito polêmico. E aí eu separei aqui um que tá na sequência um do outro, um do Brasil, que ele fala de Euclides da Cunha e fala sobre o nosso Euclides dos Sertões e fala sobre como a genialidade de Euclides da Cunha e de como também esse livro inspirou, né, o Vargas Llosa a escrever o seu próprio A Guerra do Fim do Mundo. E aí, na sequência, gente, outra coisa que pra mim, pelo menos, é afetiva, depois do Euclides, está Cusco. E eu amo Cusco, eu sou apaixonada. Espero muito voltar àquela cidade um dia. E aí ele fala sobre o Panteão, explica, né, a origem ali do Panteão que existe em Cusco, um sítio arqueológico que foi um panteão inca e depois, hoje, se tornou depois um mosteiro com a chegada dos colonizadores. Então eu quis dar essas indicações, 2 indicações que são muito bacanas de livro, tem um monte de livro nessa linha e eu gosto muito particularmente. Mas, e aí falando mais em caixa de ferramentas de trabalho, eu separei também um que eu já dei essa dica aqui. Esse eu tenho em digital, porque eu gosto de procurar às vezes no computador, então eu consigo, que é o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. Que ele, para quem não sabe, é um dicionário analógico, você bota uma palavra, por exemplo, lobo, e aí ele vai trazer para você palavras que se relacionam com o conceito, com a ideia, com a fonética de lobo. Então vamos pensar que lobo é matilha, lupino, também reflete a lobo, lobisomem, ele vai trazer essa ideia. Então é uma ferramenta importante também, porque muitas vezes a gente quer trocar uma palavra, ou então tá vendo que aquela palavra não tá ali sob medida, então a gente vai buscar sinônimos ou palavras que dialoguem com a ideia dessa palavra. E aí depois vocês me respondem se matilha é mesmo um coletivo de lobos ou de cães, porque essa aula ficou para trás. Essa aí eu vou ter que pesquisar. Aliás, é preciso saber, todo preparador e todo revisor é mais que tudo um pesquisador. A gente está o tempo todo pesquisando, a gente está o tempo todo consultando algum material de referência, porque a cabeça da gente é impossível de abarcar todas as coisas que a gente tem, que a gente pode encontrar num texto. Então nós somos, na verdade, investigadores da palavra e das ideias. Então é isso, gente. Prometo voltar com mais assiduidade e tchau, tchau!